Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde. Vencendo. Constipação. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. E hoje eu quero te falar sobre o que você pode fazer para finalmente vencer. Constipação. Vou um momentinho para o quadro para te explicar esse tema. Olha só. A constipação é uma condição bastante epidêmica, realmente epidêmica na nossa sociedade. É muito mais comum nas mulheres do que nos homens. Existem algumas boas e válidas razões para isso. A constipação é uma condição que se refere à constipação. Constipação é uma condição onde o intestino sai assim do estômago e tem sua saída e dá a volta assim, de forma que, retornando assim, o intestino delgado e o intestino grosso têm paredes complexas por onde os alimentos passam lentamente. E é no intestino, tanto no delgado quanto no grosso, que todos os nutrientes essenciais desses alimentos são cuidadosamente absorvidos. Mas o que realmente acontece durante esse processo fascinante e vital para a nossa sobrevivência? Em algumas ocasiões, a pessoa experimenta constipação. E a constipação significa que o intestino tem um movimento que é um movimento regular, chamado peristaltismo, ocasionalmente e naturalmente. Peristaltismo é um movimento tipo serpente, onde o intestino faz isso, tem músculos que, através de um movimento ondulado, causam o movimento dos alimentos. De fezes através dele. O que acontece? Quando há constipação, na verdade, o que está afetado é o movimento muscular. Todo o intestino tem em suas paredes uns músculos. São os músculos que se chamam músculos estriados. Esses músculos estriados são como músculos que dão a volta ao intestino ao redor e por isso são chamados de estriados. E esses músculos estão ligados ao intestino. Sistema. Dizem que o intestino, dizem os especialistas, que o intestino é o segundo cérebro do corpo. O primeiro cérebro está aqui em cima, e o segundo é o intestino. De fato, foi demonstrado que o intestino se comunica com o cérebro e o cérebro com o intestino. Ou seja, esses dois estão sempre em comunicação. Por isso que você pode ter um momento difícil, uma má notícia, e de repente ele fica constipado porque o estresse facilmente causa constipação. Agora, a constipação como tal, as soluções imediatas para a constipação é saber o que é. Se você sabe o que o causa, então você pode fazer exatamente o oposto para não sofrer de constipação. A constipação é 8 vezes mais comum nas mulheres do que nos homens, há razões para isso. Uma das principais razões é que a constipação tem muito a ver com problemas de tireoide. As mulheres têm 8 vezes mais problemas de tireoide do que os homens. Assim, as mulheres em geral sofrem 8 vezes mais de constipação do que os homens. A constipação é causa, em muitos casos, dolorosamente de câncer. O câncer de intestino muitas vezes vem porque a pessoa teve uma condição de constipação, não a gerenciou e essas fezes permanecem tempo demais, criando toxinas. Ou seja, o que o corpo extrai são toxinas. A absorção é de toxinas, não é... Isso mesmo cria um ambiente favorável para o câncer. Então é muito importante lidar com a constipação para que você não tenha um risco de câncer desnecessariamente. Agora, foram descobertas outras coisas, e é que as pessoas que são hipotiroidianas, como o corpo tem pouca energia, as pessoas com hipotiroidismo muitas vezes sofrem. E constipação. Mas curiosamente as pessoas que têm hipertireoidismo, que é quando a tireoide é muito rápida, também sofrem de constipação. Então, qualquer disfunção. Disfunção quer dizer algo que não está funcionando bem, que está ocorrendo na tireoide. Seja a tireoide funcionando muito devagar, como acontece com o hipotireoidismo, ou muito rápido, como quando se tem hipertireoidismo. Qualquer uma dessas duas ações corretas da tireoide faz com que a pessoa tenha constipação. Agora, como se lida com isso?
Para lidar com a constipação, é preciso saber que o que mais provoca constipação é um sistema nervoso excitado. A pessoa que sofre de sistema nervoso excitado, se você tem dúvidas se o seu sistema nervoso, o do seu corpo, é mais excitado do que passivo ou mais passivo do que excitado, veja o episódio número 199 de Metabolismo.tv. Nesse episódio eu vou te dar 5 perguntas. Se você responder que sim a qualquer uma das 5, você tem um sistema nervoso excitado. Se você responder que não a todas, você tem um sistema nervoso passivo. As pessoas com sistema nervoso passivo não sofrem de constipação, apenas as pessoas que têm um sistema nervoso excitado. Então, para lidar com a constipação, as melhores técnicas que existem são as seguintes. São 4 coisas. 1. É preciso usar magnésio. Se você não suplementa com magnésio, não se preocupe. Você não vai conseguir vencer a constipação, porque o magnésio é um relaxante muscular e o que está tenso, que está contraído. São os músculos, aqueles estriados, que precisam do magnésio para relaxar essa musculatura e mover o intestino, superando a constipação. Agora, outra coisa que você deve fazer é usar potássio. Você deve usar um suplemento de potássio, porque o magnésio e o potássio trabalham juntos. Da mesma forma que o magnésio acalma o sistema nervoso excitado, o potássio ativa o sistema nervoso passivo e ambos contribuem a mover esse intestino. Então, você usa magnésio e usa potássio todos os dias. Agora, a outra coisa que é vital é que você precisa de água. Se você não dá ao seu corpo o suficiente água, não se preocupe, porque o corpo, quando está sem água, extrai tanta água dos alimentos que causa constipação. Em muitos casos, a constipação é causada por fezes, muito sólidas. Mas estão tão sólidas porque o pobre corpo está tão desidratado, que então extrai a pouca água que encontra nos alimentos e cria fezes que são como pedras. E então o intestino não consegue se mover. Então você precisa de um bom consumo de água. Aqui se usa água com base no peso. Você já sabe que eu tenho certos episódios onde explico quanta água usar com base no peso do seu corpo, se é em quilos ou em libras. Agora, e a última coisa que você deve fazer é levar em conta a sua dieta. Por exemplo, cada pessoa que tem um sistema nervoso excitado não deve comer alimentos que o excitam ainda mais. Quais alimentos excitam mais o sistema altamente tenso? Excitado? Pois, carne vermelha, a carne de porco, a gordura e o sal. Ou seja, qualquer pessoa que tenha o sistema nervoso excitado e esteja comendo constantemente, de forma muito apressada, carne vermelha, carne de porco, gordura ou sal, pois isso excita ainda mais o sistema. E quando o sistema se excita, o que acontece é que causa uma contração dos músculos. Quando causa a contração dos músculos para o movimento? Porque quando algo está contraído, está tenso, não se move, então essas são as 4 recomendações para vencer qualquer constipação. A base é você entender o que o causava. E tudo isso eu comento, como eu sempre enfatizo, porque a verdade sempre triunfa.